Queridos, eu quero convidá-los a abrir comigo as suas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 24. Quero aproveitar enquanto você abre a Bíblia em agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor José Wellington, por me conceder a oportunidade dessa noite. Também ao nosso pastor presidente da CGADB, pastor Wellington Júnior. É uma alegria, uma honra e uma grande responsabilidade em ministrar a palavra de Deus a esta igreja. E também louvar a Deus pela vida do pastor João Pereira, meu pai, e o pastor Leiva, meu tio, que estão comigo aí na retaguarda hoje o dia inteiro. Ele veio de manhã achando que ia embora à tarde, pastor, mas ele quer fazer vigília agora. Quantos encontraram? Digo amém. O texto diz assim, a partir do versículo 13: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Amém. Deus abençoe a irmã Marta. Eu lendo esse texto aqui hoje à tarde, veio no meu coração um pensamento. Todos nós conhecemos esse texto aqui que nos fala sobre o primeiro dia após a ressurreição de Jesus. O que nós vemos é uma cena de dois discípulos que estão frustrados, voltando para a sua terra ou para Emaús, e a frustração deles é pelo último acontecimento da sexta-feira. O que ocorrera na sexta-feira? Todos nós sabemos que a sexta-feira foi muito traumática para os discípulos, principalmente para aqueles que caminharam com Jesus debaixo de uma promessa da restauração de Israel. Quando chegamos no capítulo de número 24, o que nós vemos são os discípulos mal informados pelos últimos acontecimentos. Paralisou a mente deles na sexta-feira. Sexta-feira para os discípulos foi uma sexta traumática, uma sexta de dor, uma sexta-feira de desespero, uma sexta-feira de, quem sabe, pavor, angústia, quando nós vemos que Cristo fora crucificado. Chegamos em um momento da crucificação, aonde a maioria dos discípulos, para não dizer todos, fugiram logo após a prisão de Jesus. E depois apenas João apareceu ao pé da cruz e assistiu o martírio, assistiu o momento crucial, o momento final daquele momento tão triste que foi a crucificação. Ele está ali acompanhado de Maria, mulher de Cleopas, está ali acompanhado de Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus. E diante da cena em que eles estão assistindo, ao encerrar aquele martírio, aquele momento de dor, eles retornam cada um para suas casas. E o texto bíblico vai dizer que as mulheres, elas voltam para o local onde estavam, mas elas fazem questão de se prepararem para um evento. Qual? De embalsamar o corpo de Jesus. A sexta-feira para os discípulos foi um momento de dor e sofrimento, mas quando entra o sábado, há no coração dos discípulos temor e medo. Todos nós, lendo a Bíblia Sagrada, sabendo que no sábado os judeus tinham a sua lei em que dizia que não poderia andar mais do que um tiro de pedra, que não poderiam trabalhar, que não poderiam executar nenhuma espécie de tarefa. Então os discípulos estão apavorados, desesperados, porque além de perder
o seu Cristo, além de perder o seu discipulador, o seu mestre Jesus, agora também eles estão correndo risco de vida. Quando chegamos no sábado, há uma angústia, um medo, tanto que a Bíblia diz que eles estavam outra vez no cenáculo. Mas a reunião do cenáculo é uma reunião do medo, é uma reunião do pavor, é uma reunião tenebrosa, é uma mistura da tristeza pelo que ocorreu e também o medo por aquilo que poderia ocorrer, que é a morte deles também. Estão com as portas fechadas. João diz que eles entraram dentro deste cenáculo e ali eles estão ao mesmo tempo de luto e ao mesmo tempo com medo de também serem pegos pelos mesmos que pegaram Jesus e o crucificaram. Mas neste mesmo momento as mulheres têm uma ideia de irem ao sepulcro embalsamar o corpo de Jesus. O que é interessante neste momento é que elas decidem ir para embalsamar o corpo de Jesus. Elas pegam as especiarias aromáticas e todas elas vão aonde está o sepulcro de Jesus, só que elas não sabem como farão para poder remover a pedra, mas elas vão. Elas não sabem de que forma a pedra será removida, mas elas vão. Enquanto os discípulos, atormentados pelo medo, estão enclausurados dentro de um cenáculo com medo, as mulheres decidem ir ao local aonde sepultaram Jesus para embalsamá-lo, para derramar perfume sobre ele. E o mais interessante é que elas não se preocuparam como removeria a pedra. Elas simplesmente tomaram a iniciativa de ir. Enquanto de um lado tem homens com medo, do outro lado tem mulheres ousadas que decidem mesmo na madrugada caminharem e ir em direção ao sepulcro aonde está Jesus. É uma opção. Alguns tiveram a opção e escolheram ficar enclausurados com medo. Outras decidiram ir até onde estava o sepulcro de Jesus. E sempre será assim, no dia mau, no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia do medo, nós sempre teremos duas opções: enfrentar o medo e ir em direção a uma solução, ou ficarmos enclausurados com medo, ou ficarmos escondidos com medo. Feliz foi as mulheres que quando chegaram lá com seus vasos na mão, quando elas chegam lá, a Bíblia diz que a pedra do sepulcro já tinha sido retirada, já tinha sido removida. E isso é muito lindo, porque a fé fez com que elas fossem sem saber quem removeria a pedra. E quando elas chegam lá, a pedra já tinha sido removida. Elas não sabiam como, mas foi. É assim a vida do crente. Eu não sei como vai acontecer, mas eu vou tomar uma atitude de fé e irei até onde está Jesus. Mas quem vai remover? Não sei. De que forma vai remover? Também não sei. Eu só sei que não vou ficar parado. Eu só sei que não vou ficar paralisado. Eu vou tomar uma atitude. Enquanto tem alguns escondidos com medo, tem outro com vasos de azeite na mão, indo em direção ao extraordinário da parte de Deus. Lá vai as mulheres, e quando elas chegam lá, a Bíblia diz que a pedra do sepulcro estava removida. E o que diz o texto? Segundo Mateus, no capítulo 28, há um anjo assentado sobre esta pedra. E quando elas chegam preocupadas, quem iria abrir para elas entrarem no sepulcro, ou quem removeria a pedra? O anjo está sentado sobre a pedra, olhando para elas, dizendo assim: quem que vocês estão procurando? Se vocês estão procurando Cristo, Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele está vivo.
Ele está vivo. Só que eu quero que você leia comigo o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, para você entender um negócio. O Evangelho de Mateus no capítulo 28 e o versículo de número 11, olha o texto, versículo 11 do capítulo 28, diz assim: e quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. O que aconteceu? Simples. As mulheres, elas não viram Jesus ressuscitando. As mulheres não viram o terremoto em volta do local do sepulcro. As mulheres não viram os dois anjos, segundo Lucas, e o anjo, segundo Mateus, revolvendo a pedra. Elas não viram, mas os soldados, a guarda que estava lá, viu. A guarda que estava lá sentiu o terremoto quando os anjos desceram. Os soldados que estavam lá viram a pedra sendo removida. Os soldados que estavam lá viram Jesus saindo com um corpo glorificado de dentro do sepulcro. Os guardas que estavam lá viram os anjos ladeando Jesus ressuscitado. Quem viu Jesus ressuscitar não foram os apóstolos, não foram as Marias ou as mulheres, mas quem viu Jesus ressuscitando foram os soldados. E sabe o que poderia ter acontecido? Os soldados que receberam a visão, os soldados que estavam na cena, eles que sentiram todo o ambiente, eles estavam, o texto diz em Mateus 28, que ficaram como mortos, paralisados diante daquela cena. Era para eles terem saído dali, corrido e dito: porque eu não vi Jesus ressuscitando, Pedro não viu Jesus ressuscitando, João não viu Jesus ressuscitando, Maria Madalena não viu Jesus ressuscitando, mas os soldados viram Jesus ressuscitando. Sabe o que era para ter acontecido? Era para eles terem chegado, e hoje a mensagem não era para ter sido pregado por Pedro, por João, pelas mulheres. A mensagem tinha que ser pregada aqui hoje no púlpito. Era alguém dizendo: os soldados que contou para o fulano, que contou para o Beltrano, que disse, eles viram. Eles estavam extasiados com a visão. Só que eles correram para os sacerdotes, chegaram neles e disseram: nós vimos uma coisa que nós precisamos contar para vocês. O sacerdote diz: conta o que vocês viram. E eles, trêmulos com medo, ele diz: ele está vivo. Quem está vivo? Quem está vivo? Ele diz: Jesus está vivo. Diz, não pode ser. Ele diz: ele está vivo. Eu vi na hora que o anjo removeu a pedra. A gente estava lá, começou a tremer todo o lugar, tremeu todo o lugar. Ele diz: mas como? Ele diz: sim, e eu vi ele saindo de dentro do sepulcro. Mas você viu? Vi, nós vimos tudo. Aí o sumo sacerdote chegou e disse assim: você não viu nada, não? Ele disse: não, mas eu vi. Não, você não viu, não. Você não viu. Achou que era envelope de verdade, né? O senhor não viu. Ele disse: não, mas eu vi. Você não viu nada. Ele disse: não, mas eu acho que eu ainda vi. Ele disse: você viu mesmo, tem certeza? E vai mais uma vez. Está no texto. Está no texto que ele deu a primeira. Aí eles, e fica tranquilo, nós vamos falar com o governador, nós vamos falar com todo mundo. E se alguém falar, pressionar vocês, deixa com a gente defende você, toma mais um pouquinho. E eles receberam
para dizer que Jesus não ressuscitou, mas que roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui hoje. Como pode alguém conseguir dormir à noite? Como pode, pastor Luiz César Mariano, alguém dormir à noite, depois de ter falado que ele continua morto, sabendo que ele está vivo? Como pode alguém conseguir ter paz para dizer para alguém ele está morto, sabendo que estava na hora, no dia, no momento, e viu ele ressuscitado? Como pode? Como pode? Os soldados eram para ser os maiores pregadores, eram para terem sido as maiores testemunhas na Judéia, Samaria e nos confins. Era para eles levarem a mensagem da ressurreição. Mas sabe por que eles não levaram? Porque preferiram o dinheiro do que a mensagem da ressurreição. Preferiram dormir sabendo a verdade, mas mentindo por lucro fácil. Pastor, mas isso só aconteceu com os soldados? Não, acontecem também nos nossos dias. Quantas pessoas têm trocado a mensagem da ressurreição por alguma vantagem momentânea que acaba porque é perecível? Agora a mensagem da ressurreição durará para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Só que eu glorifico a Deus, porque enquanto os soldados diziam, ele não está vivo, ele morreu. Isso foi tão sério que fez Lucas escrever 2 tratados, o Evangelho e Atos. Foi tão sério, porque o texto diz no versículo 15 do capítulo 28, que eles receberam dinheiro, foram instruídos e começaram a dizer entre os judeus até o dia de hoje. Todo mundo ouvia, ele não ressuscitou. Roubaram o corpo dele, ele continua morto. Isso mexeu com um homem chamado Teófilo, porque era um homem de alta patente em Roma, mas aceitou a Jesus. Mas em um dado momento, os soldados romanos, disseminando a mentira, chegou e disse, ele não está vivo nada. Roubaram o corpo, mexeu com a mente daquele homem. Aí vai Lucas percorrer todos os lugares aonde Jesus esteve, só para escrever para Teófilo, é verdade, é verdade. Ele foi vistas por muitas outras testemunhas e provas infalíveis. Ele está vivo, Teófilo. Ele está vivo, Teófilo. O que tem de gente tentando bagunçar a nossa mente, colocando dúvida em tudo que Jesus fez, mas eu vim aqui nesta noite dizer para você, ele está vivo. Ele está vivo. E sabe por que o evangelho da ressurreição chegou até aqui hoje no Belém? Não foi por causa dos soldados, que por causa dos soldados Jesus ainda está morto, mas sabe por que chegou até aqui? Porque teve gente que ao invés de receber para dizer que ele estava vivo, eles recebiam era morte. Alguém chegava e disse, você vai morrer, Pedrão. Se continuar dizendo que ele está vivo, ele diz, então faz um favor, mata eu, mas crucifica de ponta cabeça, porque eu vou continuar dizendo que ele está vivo. Ei, Tiago, se você disser que ele está vivo, você morre ao fio da espada. Diz que hora, que dia, que momento, porque enquanto eu viver, eu vou declarar que Jesus está vivo. Pegaram o Senhor e colocaram dentro de um caldeirão de azeite, dizendo, se continuar dizendo que ele está vivo, você vai morrer no caldeirão. Não fez nada, tiraram ele de lá de dentro, levaram para uma ilha chamada Patmos, dizendo, fica aqui até você parar de falar que ele está vivo. Mas enquanto ele estava numa ilha chamada Patmos, diz a Bíblia que uma voz ecoou em um arrebatamento de espírito e disse, João, eu sou aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo. Vivo, vivo, vivo.
Aleluia, aleluia. Se continuar dizendo que ele está vivo, vai ser comido por leões. Ele diz: pode ser. Se continuar dizendo que ele está vivo, vai morrer na fogueira. Policarpo diz: pode acender a fogueira logo, porque a chama que está aqui dentro queima mais do que a chama que está aí fora. E que chama é essa? Eu sei que ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Quem crê ainda que Cristo está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscita. Por isso, você não pode perder culto. Só Deus sabe o sacrifício que cada um fez para chegar até aqui. Mas tem notícia que vocês irão ouvir hoje aqui, que outros não ouvirão. Enquanto tem gente trancada dentro de casa com medo, ou triste, ou frustrado com alguma coisa, vocês pegaram o seu vaso e vieram para o culto adorar a Jesus. E eu tenho uma notícia do céu para você: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Se você não souber pregar sobre hermenêutica, homilética, omelete, se não souber falar nada de grego, hebraico, aramaico, latim ou latino, qualquer coisa, não tem problema. Uma coisa só você precisa aprender desde quando aceita Jesus: é que Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Eu não sei, nem quero saber se o mar que Moisés passou estava aberto, ou tinha um pouquinho de água, ou não tinha água. Não é da minha conta. O que me importa para ser salvo é saber que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Mas há um problema. Qual é o problema? É que se eu não venho ao culto, se eu não ouço o recado de Deus, eu caminho baseado na última informação. Qual era a última informação que os discípulos receberam? Que Cristo está morto, mas Cristo já estava vivo. Qual era a informação que eles tinham? A informação da sexta-feira. Mas já tinha uma nova notícia no domingo. Só que eles estavam caminhando no domingo com a notícia da sexta-feira. E o que tem de gente caminhando nos domingos da vida com as notícias traumáticas da sexta-feira. Entenda, a notícia da sexta traz frustração. E a frustração, ela faz-nos andar em caminhos opostos ao caminho do lugar da bênção e da vitória. Qual era o lugar da notícia da ressurreição? Jerusalém. Mas eles estão voltando para Emaús. Por quê? Porque estão frustrados. E por que estão frustrados? Porque as coisas não aconteceram do jeito que eles gostariam que acontecesse. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a maioria das vezes a gente vai embora. A gente sai do lugar porque se frustra. A gente sai do lugar porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria que acontecesse. Quantas pessoas se movem do lugar que deveriam estar porque se frustraram por não acontecer do jeito que gostaria que acontecesse. Os discípulos estão frustrados porque eles achavam que Jesus ressuscitaria, mas eles disseram: até hoje nada aconteceu. Já é o terceiro dia, mas não se cumpriu o que ele disse que iria acontecer. Quando a frustração bate, a gente acaba esquecendo de tudo que estava de bom na nossa vida. Tudo. Os discípulos passaram 3 anos e meio vivendo as melhores horas, os melhores dias,
os melhores momentos da vida deles na presença de Jesus. Mas agora, por causa da morte de Jesus, por causa da notícia em que ele ainda está morto, eles agora caminham baseado numa informação frustrante, e tudo o que aconteceu de bom eles deixaram para trás. Jerusalém não teve só coisa ruim. Jerusalém, eles viveram os melhores momentos na presença de Jesus, mas só porque agora Jerusalém tem algo de ruim, eles pegam e saem de lá, indo embora para Emaús. Só que enquanto eles estão caminhando frustrados, enquanto eles estão andando frustrados, a Bíblia diz: e Jesus apareceu no meio deles. E Jesus apareceu no meio deles e se aproximou e ia com eles. Eu quero pensar uns minutos aqui. Quem me ouve, diga amém. Olha agora aqui, olha o que vai acontecer. Quem está caminhando com eles? Quem? Jesus. Só que o texto diz que eles nem perceberam. A frustração da sexta-feira é tão grande que eles não perceberam a presença de Jesus com eles. Tem gente que está tão frustrado pelo que aconteceu há dias, há meses e há anos atrás, que parou no tempo. A vida dele parou naquele dia, naquela data, naquela hora, e parece que daquele dia em diante ele andou simplesmente no piloto automático, e ele nem percebe que Jesus caminha com ele. Ele nem percebe que Jesus está com ele. Ele nem percebe que Jesus anda lado a lado com ele. O que tem de gente frustrado no ministério, frustrado no casamento, frustrado na vida profissional, porque algo não deu certo, porque algo não aconteceu do jeito que queria, da forma que esperava, e nem percebeu que Jesus caminha com ele. Entenda uma coisa: pode não ter acontecido do jeito que você planejou, mas isso não significa que Jesus te abandonou. Jesus continua caminhando contigo. Jesus continua do teu lado. Jesus vai caminhando com eles. Jesus vai andando com eles. E Jesus vai mostrar para eles, desde Moisés, diz o texto, até os dias deles. Deus vai mostrar para eles que tudo o que Deus planejou estava tudo dentro do plano de Deus. Tudo. Pastor, mas a morte está no plano de Deus. Mas está no plano de Deus. Pare de viver uma vida presa na sexta-feira. Ei, faz quantos anos que você está nessa sexta-feira? Você travou nessa sexta-feira. Dessa sexta-feira você nunca mais viveu. Já chegou o domingo, mas você ainda está preso em tudo que aconteceu na sexta-feira. Tem gente que até hoje não liberou perdão, até hoje não liberou nada daquilo que está lhe atrapalhando viver. Está amargurado, e não consegue nem sentir a presença de Jesus, porque a frustração é tanta que a sexta-feira se tornou para ele eterna. O que tem de gente que a sexta-feira já virou um ano, que a sexta-feira não é só 24 horas, já se tornou 10 anos. Tem gente que a sexta-feira já se tornou 20 anos. Mas eu vim dizer aqui nessa noite para você: ande, passe essa sexta-feira e viva o domingo da ressurreição. Se liberte do fardo da sexta-feira. E mesmo sem saber quem ele era, disseram para ele: fica, já se faz tarde. Fica, alimente-se com a gente. Fica, o dia já declinou.
Fica. Irmãos, mesmo frustrados, mesmo às vezes a gente decepcionado, mesmo a gente focado demais no problema, o nosso subconsciente, que tem ainda a presença, aquela faísca do Espírito Santo, alguma coisa lá nos cômodos da nossa alma, diz que não é qualquer um que está ali, diz que não é só mais uma pregação, diz que não é só mais uma mensagem, diz que não é só mais um culto, mas que tem algo de diferente. E aí eles querem viver um pouquinho mais daquilo. Eles não sabem o que ele tem, mas diz: fica mais um pouco, fica mais um pouco. Eu sei que essa frustração é tão grande na tua vida, que não te permite sentir a presença dele como você sentia, mas algo no teu interior aqui nesta noite diz: está ficando bom, está melhorando, a minha alma parece que está ficando aquecida, parece que o meu coração está se enchendo de algo. E eu vim dizer para você: é a presença dele, é a presença dele, é a presença dele, porque a tua visão está tão fechada que você não percebeu que ele não está mais morto, mas que ele está vivo. Você ainda não percebeu, porque a tua frustração te impede de ver que aquilo que aconteceu lá atrás já passou, já acabou. É um novo tempo de Deus para a tua vida, é um novo momento de Deus para a tua casa, é um novo momento de Deus para o teu ministério. Eu vim trazer um recado de Deus para você. O domingo chegou, o domingo chegou. O que estava morto está vivo, está vivo. Oh, aleluia. Mas o texto diz que ele pegou o pão e deu graça. Eles nem perceberam, a frustração não deixou eles perceber que mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo de luta e de prova, mas não faltou pão. Tinha pão. Eles estavam tão anestesiados pelo problema que eles não perceberam. Jesus toma o pão, levanta o pão e dá graças. E eles não perceberam que mesmo diante de uma situação triste, tinha pão, tinha sustento. Você acha que está tudo ruim e nem está valorizando as coisas pequenas que Jesus continua fazendo por você? Você está tão frustrado que você não percebeu que você ainda tem saúde, que você ainda está vivo, que você ainda está viva, que você ainda tem ministério, que você está tão triste que não percebeu o cuidado de Deus nas mínimas coisas, mas ainda tem pão, ainda tem pão. E enquanto ele dava graça e partia o pão, diz o texto, que se abriram os olhos deles, e eles conheceram que era Jesus, e desapareceu diante dos olhos deles. Eles voltam correndo para Jerusalém, no cenáculo aonde estavam os discípulos reunidos, com as portas cerradas, diz o texto no Evangelho de João. Eles com medo. E a expressão, e nós encerramos aqui, olha lá, abra sua Bíblia no Evangelho de João e a gente encerra. O Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo 19. Olha o texto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, de manhã naquele dia, as mulheres foram, Jesus se apresentou vivo e disse: vocês correm lá e avisam os discípulos que eu estou vivo. Só que quando elas chegam para falar com os discípulos que Jesus está vivo, esses dois tinham saído, estavam voltando para Emaús. Mas o texto diz que quando eles estão regressando, olha, eles contam que Jesus está vivo, mas os discípulos continuam incrédulos e com medo dentro do cenáculo. E o versículo 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o domingo, e o texto diz: e cerrada
as portas onde os discípulos estavam, que jeito? Como? Com medo. Chegou Jesus. Ei, aleluia. A expressão portas cerradas ali não é fechada, é com uma brecha, uma frestinha. Estava cerrada, ela estava uma frestinha. Por que ela estava com essa fresta? O texto já diz, eles estavam com medo. Eles não poderiam sair de Jerusalém, porque se pegassem andando na lei, seriam punidos. Só que eles também estavam com medo de ficar em Jerusalém, porque ficar em Jerusalém, seriam também perseguidos e mortos como Jesus. Então eles estão presos ali, mas eles estão olhando para ver se não vem vindo ninguém, para ver as portas cerradas. E a expressão cerrada é que tem uma fresta. Alguém está vigiando ali, olhando. Será que vem vindo alguém? Será que vem vindo algum soldado? E enquanto eles estão olhando pela fresta da porta, vendo o que está acontecendo lá fora, o texto diz: e Jesus apareceu no meio deles. Agora entenda, eles estão olhando para fora, mas Jesus aparece, mas o foco deles é o que está acontecendo. Mas Jesus aparece, e o que tem de gente assim que nem percebeu, está focado no que está lá fora e nem percebeu que Jesus está. Mas o pastor disse hoje de manhã, mas é o dólar, é a bolsa de valor, mas e Jesus, mas é aqui, e Jesus, e Jesus. Você está com medo do que está acontecendo lá fora, porque você não percebeu o que está acontecendo aqui dentro. Porque se você percebesse o que está acontecendo aqui dentro, você não teria mais medo, mas no lugar de medo, você sentiria paz. E o texto, e aqui eu devolvo o microfone ao pastor, versículo de número 26, do capítulo 20, e diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, leia aí para mim agora o finalzinho, 1, 2, 3, vai. Estando, vamos mais uma vez, com mais vontade, vai, 1, 2, 3, mas no versículo 19 diz que as portas estavam, e no outro versículo agora, 29, diz que as portas estavam, mas no 19 diz que as portas estavam. Olha, o que aconteceu de um versículo para o outro? O que aconteceu? É que no primeiro, o propósito deles era ficar focados no que estava acontecendo lá, mas 8 dias depois Jesus já estava no meio deles. Fecha essa porta. Mas você não quer saber o que está acontecendo lá? Quero nada, rapaz. A presença de Jesus está aqui dentro. Jesus está aqui. Mas e o soldado? Tem soldado nada, rapaz. Pode vir soldado, pode vir o que vier. Jesus está aqui dentro. Jesus está aqui dentro. Eu vim trazer 2 recados de Deus para você. Primeiro, Ele está vivo. E segundo, Ele está aqui dentro. Primeiro, Ele está vivo. E segundo, Ele está aqui dentro. Aconteça o que acontecer lá fora, Deus está no meio dela e jamais será abalada.